Bom dia! Vamos à nossa aula de hoje, CHN, ok? Nessa aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre os meios de transportes. Na aula passada, a gente viu os meios de comunicação e hoje, então, a gente vai trabalhar qual é a importância dos meios de transportes na evolução das cidades, né? Ok? Os meios de transporte, eles reúnem os meios destinados ao transporte, pode ser de pessoas ou de cargas. E ele pode se dar de forma diferente. Ele pode acontecer pela terra, pela água ou pelo ar. Isso vocês já sabem, né? O transporte, ele é um conceito associado ao movimento de mercadorias ou de pessoas feitos de um lugar para o outro. Sempre que a gente está levando, então conduzindo pessoas ou mercadorias de um lugar para o outro, a gente precisa de um transporte. Os meios de transporte, eles representam as maneiras de se deslocar, utilizando, a gente pode utilizar então bicicleta, trem, ônibus, barco ou outros meios de transportes também, tá? A gente vai conversar um pouquinho agora, então, sobre a evolução dos meios de transporte, porque hoje a gente conhece os meios de transporte atuais, mas nem sempre foi assim. No decorrer da história, né, os meios de transportes, assim como a gente viu nos meios de comunicação, eles sofreram mudanças. E essas mudanças, elas foram muito bem-vindas, né? Porque com a evolução, com a tecnologia, hoje esse levar a mercadoria ou as pessoas de um lugar para o outro se faz com muito mais segurança e rapidez. Então, assim, a evolução dos meios de transporte, ela foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. O ser humano, ele sempre esteve atento ao aperfeiçoamento dos transportes, seja para ele conseguir alimento ou para ele fazer as construções, atravessar rios ou mesmo fazer guerra, lutar por uma causa, né? Há controvérsias em relação ao surgimento dos meios de transporte, mas a gente sabe de certeza que aconteceram muitas evoluções desde que os meios de transporte surgiram. Hoje em dia é relativamente simples nós pensarmos em fazermos uma viagem longa, seja de navio, de avião ou até mesmo de trem, né? Para qualquer lugar do mundo a gente consegue se locomover muito rápido. E isso era totalmente impossível de se fazer há alguns anos atrás. Os meios de transportes, no início, por exemplo, o uso das juntas de bois, que de repente a maioria de vocês nem conhecem, mas ele era um meio de transporte muito utilizado pelos nossos avós, né, ou quem tem pais também que trabalharam na roça, utilizaram esse meio de transporte. Esse meio de transporte é um dos mais antigos do mundo. Os homens, aqueles que eram nômades, né, que viviam de um lugar para o outro lá no passado da nossa história, era o meio de transporte que eles utilizavam, tanto para levar a família deles, como as mercadorias que eles queriam levar para o outro lugar para onde eles estavam indo, né? Durante a vida, toda a vida dele, eles caminhavam procurando comida e um lugar para ficar. E eles não conseguiam firmar residência em um local, né? Então, eles sempre precisavam de um meio de transporte para estar conduzindo eles para esses lugares. Com esse movimento dos nômades, então, surgiu duas coisas bem importantes: a agricultura e a domesticação dos animais, porque eles passaram a ter que domesticar esses animais, então, para ajudar eles no transporte, e precisavam também plantar. Eles perceberam que com a ajuda dos animais, eles conseguiam cultivar produtos com mais facilidades.
Com isso, eles entenderam, eles perceberam a necessidade de ter que ficar um tempo maior no mesmo lugar. Assim, a evolução dos meios de transporte contribuiu também com a civilização, porque daí eles foram se agrupando, né? Foram fixando residência em alguns lugares e graças aos meios de transporte, então, a sociedade foi evoluindo. É importante a gente lembrar também que nessa época o uso dos animais, do cavalo, do camelo, dos bois, que foram muito utilizados, né? Eles utilizavam as forças dos animais para mover as coisas que eles queriam, né? Para mover mercadorias, para mover pessoas. Ainda hoje, alguns ainda são utilizados, né? Tem gente que ainda usa os bois lá na agricultura, nas roças de fumos. Os cavalos, eles ainda, tem gente que ainda utiliza as carroças, né? Me parece que tem um projeto para se proibir, né? Porque tem algumas pessoas que daí se aproveitam do animal até ele ficar muito velhinho, quase que ele nem consegue mais fazer isso, então eles estão vendo um jeito de proteger também os animais. Ainda na pré-história, os seres humanos eles já utilizavam os meios de transportes aquáticos. Claro que não era navio, não era barco, mas eles utilizavam um pedaço de madeira. Tipo, juntavam várias tábuas, faziam ali, né? E conseguiam, através desse pedaço de madeira, que boia, né? Conseguiram construir botes e pequenos barcos, mas foi a princípio de uma tábua que eles perceberam que dava para fazer, foram evoluindo para fazer o transporte aquático, então. Depois disso, foram tentando, né? Então, mais ou menos há 6.000 anos atrás, eles inventaram a roda, uma das maiores e importantes invenções da história, né? Porque com a invenção da roda, os meios de transporte eles evoluíram muito e a produção deles se intensificou muito. A partir desse momento, parte da humanidade poderia transportar mercadorias e pessoas com muito mais rapidez, como a Pro falou no início, né? A roda, ela não foi uma conquista universal, porque os primeiros povos da América jamais chegaram a conhecer a roda e nem por isso deixaram de se locomover. Então, mesmo antes, a gente não pode dizer que os meios de transporte eles surgiram com a invenção da roda, né? Eles já se moviam de um lugar para o outro, depois a roda veio facilitar esse processo, então. Foi a partir da primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII, né, que se expandiu a quantidade e a eficiência dos meios de transporte, com o avanço da tecnologia. A partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva, que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. Então, através dos trens, eles conseguiam fazer o transporte de mercadorias de uma forma totalmente nova para eles, né? E imensamente mais rápido do que eles estavam acostumados. Depois, com a criação do motor a combustível, né, fóssil, e a invenção do automóvel, houve uma verdadeira explosão de possibilidades no campo dos transportes. E aí não pararam mais, né? Foram criando vários tipos de transportes e com muito mais qualidade e propriedade, né? Hoje os automóveis, eles têm muitas funções, eles facilitam o trabalho das pessoas, né? De acordo com o meio onde o deslocamento é realizado, os meios de transporte eles podem ser classificados, então. Como a gente já, só para a gente relembrar algumas coisas que a gente já estudou. Terrestre são aqueles que se deslocam pela terra, né? Pelas estradas, pelas ruas, pelas rodovias. O ferroviário
que é os trens, né, as locomotivas, então eles são considerados terrestres, né, os rodoviários, os carros, os automóveis, as motos, e o metroviário, o metrô, também é considerado um meio de transporte terrestre. Então, o trem, o ônibus, o metrô, o carro, a moto, o caminhão, a bicicleta, todos terrestres. Tem também os meios de transportes aquáticos, que são aqueles chamados de hidroviários, porque eles andam pela, né, água, por meio dos barcos, dos navios, as balsas, as canoas. Quando anda no mar, a gente pode chamar eles de marítimo. Fluvial são aqueles que andam nos rios e lacustre são aqueles que andam nos lagos, né? Por exemplo, quando tem aqueles pedalinhos, aquilo lá é um meio de transporte, a gente pode chamar ele meio de transporte aquático ou lacustre, porque está andando lá no lago. E também tem os meios de transportes aéreos, que são aqueles que se deslocam no ar, né? Sendo considerado a modalidade criada recentemente uma das mais rápidas do mundo. Os aviões, os helicópteros, que são os que a gente mais conhece, né? E agora também tem os balões, que tá tão presente no nosso cotidiano, né? Acredito que todos vocês, de vez em quando, aí nos finais de semana, tiveram o prazer de estar vendo alguns balões sobrevoando a nossa cidade. Ele também é considerado um meio de transporte aéreo. Tem também o que quase não é muito conhecido pela gente, mas já está em bastante desenvolvimento, principalmente nas grandes cidades, os meios de transportes dutoviários. O que são? Eles são aqueles que fazem o transporte tubular. Esse tipo de transporte é feito então por meio dos tubos e o que eles conduzem? Geralmente gases ou fluidos, né? Algumas substâncias que é mais seguro levar então por tubos do que por outro meio de transporte. Só antes de terminar, uma curiosidade. O elevador, a gente nem pensa no elevador, né? Como meio de transporte, mas ele também é considerado um meio de transporte. Ele é considerado meio de transporte, tem gente que tem medo, mas ele é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo. Então, a literatura diz que a gente não precisa ter medo de andar de elevador. E o avião, que é outro também que as pessoas têm muito medo, é considerado o segundo meio de transporte mais seguro. Ultimamente a gente vê nos noticiários que tem acontecido muitos acidentes aéreos, né? Mas segundo a literatura ainda é o meio de transporte mais seguro, tá? O meio de transporte mais utilizado no nosso país é o terrestre. A gente tem muitas estradas, então, rodovias, né, e ruas. Cerca de 76% das mercadorias, elas são levadas de um lugar para o outro pelos caminhões. Lembram daquela vez que teve a greve dos caminhoneiros? Por quê? Porque, então, muito mais da metade das mercadorias que giram no nosso país, elas são conduzidas pelos caminhoneiros, pelos caminhões através das rodovias. E se eles param, a gente diz que o Brasil para, porque daí não chega nas nossas cidades as mercadorias que a gente precisa para sobreviver. Por isso que os meios de transportes, eles são tão importantes. A gente tem que valorizar, né, os profissionais que fazem esse tipo de trabalho com os meios de transporte, porque graças a eles a gente tem tudo que a gente precisa aqui na nossa cidade. Tá legal? Depois a Pro vai mandar para vocês, a gente vai trabalhar novamente na apostila, né? E vocês vão fazer a leitura lá de um textinho que vai ter sobre os meios de transporte. Vão ler o que vai estar falando lá, vai estar contando um pouquinho da história dos meios de transporte, tá? Lá na página 34, aqui, ó, Pro achou.
onde vai ter um desenhinho lá de um meio de transporte. Vocês vão fazer a leitura da página 34, 35 e 36. E depois vocês vão fazer lá na apostila também as atividades da página 37 e da página 38. Lembrem de, depois de vocês fazerem a atividade, mandar a foto da atividade realizada para a Pro. Vai ter uma atividade lúdica ali, que é vocês construir um meio de transporte com material reciclável, né? Utilizar o que tem em casa. Tampinha, restinho de madeira, papel, embalagem vazia. Criem um meio de transporte, não precisa necessariamente ser um meio de transporte que já existe. Vocês podem usar a criatividade e criar um diferente. Depois bate uma foto e manda para a Pro tá vendo, tá bom? Beijinho!